beautiful people, top designer clothes. Quero começar esse vídeo falando que... Lésbica futurista. Sabaton Tá, não talvez eu convive. não seja tão extrovertida como eu pensei que fosse. E talvez eu vou ficar vesga porque eu tô olhando pra mim ao invés de olhar pra câmera, né? Mas... espero que o vídeo não fique longo. E eu só quero falar sobre sexualidade, que foi... botei uma enquete no meu Instagram e eu vou falar primeiro sobre isso. Assim, eu não sou nada, absolutamente nada. Eu só comento sobre algumas coisas no meu Instagram e as pessoas se identificam com o que eu posto, gostam da forma como eu me expresso e escrevo. Então, eu recebo muito feedback das pessoas que não me conhecem, de pessoas que me conhecem, que são meus amigos, conhecem meu caráter e tudo mais. Então, as pessoas sempre me pedem, ainda mais depois que eu me mudei. Eu tô morando na França, eu moro em Paris. Então, depois que eu me mudei, ficou mais frequente e as pessoas começaram a me acompanhar mais, o que eu gosto muito. Bom, eu vou começar por partes, então... Eu me assumi com 13 anos, eu sou lésbica, não sou bi. E as pessoas ligam muito isso por eu performar a feminilidade, por eu não ser tão sapatão, como dizem, caminhoneira. Mas, bom, às vezes, tem meus dias. Tá bom que ligam a isso, a eu ser bi e não a lésbica. Mas eu sou uma mulher lésbica e eu me assumi com 13 anos. E, bom, eu vou contar como é que foi me assumir pros meus pais. Na época eu tava gostando de uma menina e eu comecei a sentir atração por essa menina, sendo que eu já sabia que eu gostava de meninas, porque com 11 anos eu tive um crush por uma professora minha e na época ela ia embora da escola e eu falava pra mim mesmo que era só admiração e tal. Mas desde pequena eu sempre senti isso, sempre me via atraída por meninas. E aí, com 13 anos eu conheci essa menina num grupo e eu comecei a conversar com ela, a gente começou a se envolver e eu falei pros meus pais. Primeiro eu contei pra minha mãe, cheguei e falei pra ela que eu achava que eu tava gostando dessa menina. E quando eu falei pra ela assim, eu falei, mãe, eu acho que eu gosto de meninas. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu já sabia. Aí eu fiquei tipo, ok. Mas ela ficou um pouco meio receosa por causa do meu pai. Aí ela falou assim, quando seu pai chegar do trabalho a gente vai conversar. Aí eu falei, tá bom, mas assim, eu fiquei com muito medo, né, porque ninguém da minha família, não tem LGBT na minha família, não tinha na época, assumido e tal. E aí eu fui a primeira pessoa a me assumir, e aí eu fiquei com um pouco de receio, como meu pai iria reagir e tudo mais. Quando ele chegou do trabalho a gente conversou, e aí ele ficou com um pouco de medo, eu acho, tipo assim, pode ter sido um pouco de preconceito e um pouco de medo. Ele não quis aceitar a ideia de primeira assim, ele ficou negando, perguntou se eu tava gostando da minha melhor amiga na época, e eu falei que não e tal, era de outra menina, e ele ficou um pouco meio receoso. Eu, na época, não entendi, né, eu era muito nova, tinha 13 anos, então eu fiquei com muita raiva. Aí, era 2015, a gente ficou um pouco mais a metade do ano sem ter um diálogo direito. A gente conversava muito mal, eu e meu pai, porque eu fiquei com raiva e tal. E daí, no meu primeiro relacionamento com uma menina, ele ficou meio assim, não, que não sei o que. Ficou com o pé atrás, mas a minha mãe conversou bastante com ele e ele foi aceitando a ideia normalmente. Sempre tive a liberdade de conversar com os meus pais sobre tudo e a minha mãe super me entendeu desde o começo. Ela ficou com um pouco de medo do preconceito que eu iria sofrer, mas foi tranquilo. Até então foi tranquilo. Se eu tive dúvidas, não, eu nunca tive dúvidas da minha sexualidade. Eu tive um pouco de preconceito. Assim que eu me descobri, depois que eu me descobri, eu fiquei com um pouco de preconceito porque eu tinha acabado de começar a frequentar uma igreja e, na verdade, eu sempre frequentei a igreja com a minha madrinha, eu ia na assembleia e tal, e essas coisas assim,
Então, depois eu comecei a ir numa igreja batista que me convidaram, uma amiga minha me convidou, eu comecei a frequentar. E aí, tipo assim, na minha família eles nunca ficaram falando, tipo, ah, isso é errado, você vai pro inferno, isso e aquilo, não. E aí eu fui começar a conversar com o pessoal da igreja e eles descobriram porque era igreja de bairro, então todo mundo me conhecia, todo mundo sabia que eu era lésbica. E aí, do começo, assim, teve um pouco de tipo, quando eu comecei a frequentar mais, porque eu gostava do ambiente e tal, me sentia confortável lá e assim que comecei a frequentar mais, tipo, querendo me envolver com as coisas da igreja, porque eu sempre achei bastante interessante. Só que, né, tem muitas falhas da igreja. Inclusive as pessoas acham que eu sou anticristo, né, gente? Ficam achando que eu odeio crente. Às vezes. Mas não é todo crente que eu odeio. E não, eu também não odeio a igreja. Eu só não concordo com muitas coisas que pregam lá. Enfim. Mas eu fiquei me negando por muito tempo, assim. Eu fiquei negando a minha sexualidade. Não, negando a minha sexualidade não. Eu sabia que eu gostava de meninas, botei na minha cabeça, você gosta de meninas e você, ponto. Só que você não vai ficar com meninas, porque isso é errado. Eu fiquei um tempo pensando nessas coisas e depois de muita conversa com a minha mãe, a gente conversou muito, 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 porque ela me via chorando todos os dias e tal, por causa disso, e eu ficava muito mal. E aí eu decidi sair da igreja e seguir minha vida, entendeu? Sendo quem eu sou, me aceitando da forma que eu sou. E sobre tirar as pessoas do armário, eu não concordo com isso. Eu não concordo porque eu tenho amizades que são arrancadas do armário, elas não saem, elas são arrancadas e isso é muito ruim mesmo. E eu tenho muita sorte de não ter sido arrancada. Eu contei, eu tive um diálogo muito bom com a minha família. Depois que tudo isso passou, eles me aceitam de boa, a gente conversa sobre tudo. Minha namorada vem pra cá direto e meu pai tem um relacionamento com ela super saudável e muito bom, o que eu admiro demais, porque às vezes agora ele até faz umas brincadeiras, tipo assim, sendo que eu nunca imaginei. E quem conhece meu pai sabe que meu pai é, tipo, sério, assim, fica de cara fechada. E aí, tipo, ele fica fazendo umas brincadeiras com ela, tipo, eu gosto muito disso. Eu amo, é sério, eu amo minha família, aquelas. Mas, no começo foi difícil até pra mim mesma me aceitar, todo mundo. Eu não queria contar pra minha avó, pra minha bisa, porque eu falei, cara, elas são da antiga, não vão aceitar. Só que, tipo assim, eu cheguei na casa da minha avó, minha mãe já tinha contado. E ela simplesmente falou, eu te amo e você vai continuar sendo minha neta e, tipo, isso não muda nada, tá tudo bem, sabe? E eu também não queria contar pra minha madrinha que eu ia na igreja com ela, na assembleia com ela. Eu não queria contar pra ela, eu fiquei com muito medo de contar pra ela, mas assim, eu não precisei também chegar e falar, olha só, tia, madrinha, eu gosto de meninas. Não, eu comecei a contar das minhas relações pra ela e ela super de boa, tranquila, nunca nada mudou na forma de tratamento dela comigo, ou nada do tipo. E a gente vive normalmente. A minha família super me apoia, minha mãe me defende de tudo. Tem uma vez, uma coisa muito engraçada. Tem uma vez que eu fiquei com um garoto e minha mãe me botou de castigo. Foi porque eu fiquei com um garoto no meio da rua. Eu tava vindo de uma festa, tava com os meus amigos, todo mundo junto. E aí eu fiquei com esse garoto, que era um amigo meu. E aí a minha mãe falou assim, não vem com essa de ficar com menino não. É sapatona, é sapatona. Eu fiquei tipo, tá bom, e tudo bom. E me botou de castigo. Mas ok, isso faz muito tempo. E... Mas é engraçado, tipo, lembrar disso. Mas é isso. A conclusão que eu tirei de tudo isso é que, tipo, é só dando tempo mesmo. Dando tempo pra tudo, só dando tempo pra tudo, porque a gente não pode forçar as outras pessoas a nos aceitarem. Respeitar é o que eles devem fazer, sabe? Mas assim, pra quem não pode sair do armário agora, não saia. Eu tenho muitas amizades que se escondem e, tipo assim, pra elas se entenderem, elas sempre conversaram comigo. E aí, tipo, é o que eu falo.
cara, se você puder segurar, segura, entendeu? Não conta, porque nem todos os pais são iguais. A minha família, eu tive muita sorte de ter a família que eu tenho. E deles me entenderem, e deles apoiarem, sabe? E falar, quebrou a cara, vem aqui, eu vou te abraçar. Sofreu homofobia, vem aqui, eu vou te abraçar. Sabe? Me proteger do mundo, do lado de fora. Que era o que meu pai tinha medo, na verdade, de acontecer. Então, assim, se puder segurar, segura. Espero você ter sua independência financeira e tudo mais pra poder contar. Senão, se você achar que não tá aguentando e você confiar que sua família vai te aceitar, vai te acolher, você não vai sofrer nenhum risco de ser botado pra fora, de sofrer violência, nem nada do tipo, então aí você conta, entendeu? Mas se puder segurar, segura. E é isso, esse é o primeiro vídeo do canal, eu tô com um pouco de vergonha. Também não sei editar vídeo, entendeu? Mas eu tô fazendo isso porque muitas pessoas me pedem e eu fico feliz que as pessoas queiram me ouvir, saber das minhas histórias. E eu espero gravar outros vídeos. Vou fazer vídeo sobre a França, como e por que eu vim morar na França. Vou fazer vlog, vou fazer coisas que canais fazem, não sei, fazer blogueira, não sei. Mas a gente vai aprender, entendeu? E aí é isso. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.